Então, no original dessa palavra, não era para ser no princípio, era para ser a um princípio. Mas Deus ele colocou um princípio porque não existia nada. Não existia matéria humana, nem existia matéria de barro, nem existia matéria de pedra, não existia nada. Se você perceber, para que a gente construa alguma coisa em nossas vidas, precisa que nós temos algo em nossas mãos, como a argila do barro, também como o material para construção. E Deus ele formou aqui tudo isso de um nada. E desse mesmo nada que ele formou tudo isso, ele pode desfazer também num sopro de um nada. Então ele diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. O verso 1. Então Deus aqui ele começou a tomar a linhagem do tempo. Ele começou a tomar a linhagem de construir uma terra, construir um templo para que habitasse o povo de Deus debaixo do céu e da terra. E aqui no verso 2 ele diz, a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Quer dizer que antes, o Espírito de Deus, o nosso amigo, que nos trouxe a esse lugar, ele já existia. Mas como não existia ser humano, para que ele habitasse, ele se movia ou bailava sobre a face das águas. E o verso 3, ele diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha, foi questão de um segundo para que Deus criasse todo o universo e todo o planeta que existe sobre o céu e sobre o espaço do céu. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação da luz e das trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi à tarde, na manhã do primeiro dia. Quer dizer, que ele iniciou o mundo no primeiro dia, e esse primeiro dia nós reconhecemos que é o dia de domingo, que é o dia que hoje nós estamos aqui no monte, buscando uma solução para os problemas dos familiares e do que está acontecendo na terra. Então Deus ele separou a luz das trevas e chamou Deus a luz de dia e chamou a treva de noite. Você vê que, perceber que a palavra ela diz que a noite é a parte escura, é a parte das trevas. E não há outro caminho a não ser a luz. Porque de noite você não pode caminhar. De noite você não pode andar. De noite você não pode agir nem fazer. Mas por isso ele fez e fez perfeito. Então a palavra, ela é muito clara, que Deus ele formou tudo isso de nada, de um nada. Quer dizer que não havia matéria-prima, não havia nada, quer dizer, ele soprou. Sobre o mundo e sobre o sopro dele foi criado todas essas coisas. Então, fazendo todas essas coisas, aqui embaixo fala, no versículo 5, versículo 6 e 7, e vamos para a frente e outros versículos, como ele criou toda estação. Ele criou os planetas, ele criou o espaço, que era só água, de terra,
ele criou as águas e separou as águas das terras. Então ele fez uma separação. Então hoje, se nós perceber, nós estamos vendo que Deus ele fez uma separação. Uma separação entre a terra e entre as águas. Então eles nos trouxe hoje nessas 9 horas aqui no monte, só para te dar esse recado. Só para falar contigo que o Deus que criou tudo do nada, ele vai eliminar também esse vírus do nada. Abaixo dele soprar, ele determinar. Porque nós sabemos que tudo que está acontecendo na terra é a ira de Deus que está sobre a terra. Isso está escrito na Bíblia. A ira de Deus está sobre a terra, porque o povo contaminou a terra com tanto pecado, com tantas coisas, que aos olhos de Deus foram mal. E Deus, ele enviou algo para que o povo lembrasse que ele ainda é Deus. Ele ainda é o único Senhor dos senhores. Você vê que a presença de Deus, ela nos faz a diferença em nossas vidas. Aqui a palavra de Deus, na Bíblia, está escrito, para muitos isso aqui é um livro comum. Mas para quem acredita, para quem tem fé, para quem tem esperança, é a única solução para o nosso problema, é a palavra. É quando você crê e acredita, você se afirma na palavra e na fé que nós temos em Deus. Você vê que a fé de Jacó era uma fé tão grande, que está escrito nesse mesmo primeiro livro, 28, verso 10, parece que é 10 e 12, que Jacó ele tinha chegado numa terra, que ele tinha brigado com seu irmão, então ele foi isolado por causa da briga. Ele saiu, Esaú tinha brigado com ele. Ele saiu sem destino. Ele saiu sem destino para outros territórios. E a Bíblia fala que nesse lugar, chamado Betseba, onde ele chegou, digamos que fosse um monte como esse aqui, digamos que fosse um lugar como esse que nós estamos, buscando a Deus. Digamos que esse lugar fosse um lugar que já era consagrado pelas orações dos pastores e dos servos que aqui estão quase todo dia buscando ao Senhor Jesus. Assim como a Deus também, Jesus também, ele também buscava e ele orava à parte, ele orava só, ele orava no Jardim das Oliveiras. Era onde ele tinha um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Então nós vamos ter esse encontro com o Senhor Jesus, assim como Jacó teve. Jacó chegou a esse lugar já à noite, e ali ele pegou uma pedra e colocou, a palavra diz que ele colocou na sua cabeça por travesseiro, e ali ele dormiu. Enquanto ele dormia, ele sonhou. Deus veio em revelação num sonho e falou a Jacó, através do sonho, que era posto uma escada na terra cujo toco tocava no céu. Agora veja bem que a palavra, ela diz que os anjos de Deus subia e descia por aquela escada. Você percebeu, na verdade, que os anjos de Deus não desciam, eles subiam. Ali quer dizer que Jacó já estava guardado pelos anjos de Deus. Jacó já estava iluminado pela luz do Senhor Jesus. Porque se a palavra fosse ao contrário, que os anjos de Deus desciam, eles não vinham guardar Jacó. Mas que essa escada que foi posto,
os anjos de Deus, eles subiam e desciam pelaquela escada. Eles subiam e desciam pelaquela escada. Então Jacó já era guardado. Jacó já tinha uma certeza que Deus já estava com ele. Porque a palavra mesmo, no mesmo texto, ele diz que acordando Jacó daquele sono, ele disse, na verdade, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Então, meu amado, quando nós se encontramos aqui no monte, nós se encontramos com Deus. Nós falamos com o Senhor Jesus, porque nós não percebemos que Deus está nesse lugar. E muitas vezes nós não temos esse encontro com Deus, de verdade, muitas pessoas, porque não acreditam. Eles não têm fé. E a fé é quem faz a diferença. Você vê que a fé ela faz a diferença, que a fé é como fosse a presença de Deus em nossas vidas. Ou seja, a unção do Senhor ou o Espírito Santo sobre a vida do homem. Mesmo nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, não somos nada. Mas Deus, quando Ele lhe escolhe, Ele não escolhe você por a sua sabedoria, nem pela sua teologia, nem pela sua aparência, nem pelo seu vestuário. Ele escolhe você como o mais pequeno da terra, como o mais frágil da terra, para confundir os mais fortes. Então ele escolhe o mais analfabeto da terra para confundir os sábios. Deus, ele faz diferente. Nós planejamos os nossos planos, mas Deus é quem nos dá a revelação e a determinação dos planos de Deus. A palavra também nos diz que aqui lá em... Eu não estou lembrado qual é o verso, mas ele fala sobre a presença. Sobre a presença de Deus. A presença de Deus, ela estava na Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança, quando ela foi arrancada da casa de Eli, foi roubada, ela foi para a casa de Obed-edom. E chegando na casa de Obed-edom, a terra de Obed-edom era uma terra maldita, uma terra amaldiçoada. Lá nada dava nada. Lagado não produzia, ovelha não produzia, sua mulher não dava filho, as árvores que você plantava frutíferas, elas não davam fruto. E quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, a presença de Deus, ela mudou a vida de Obed-edom. Ele mudou a situação de Obed-edom. Ali começou a produzir fruto, os frutos que não dava. A terra que não era a terra frutífera, mas não dava fruto. Começou a produzir. O gado começou a dar suas crias. As ovelhas começaram a dar suas crias. A sua mulher começou a dar luz aos seus filhos, porque existia ali a presença de Deus. Estava a presença de Deus dentro da casa de Obed-edom. E eu hoje, nesse momento, eu convido a você para meditar nessa palavra e trazer a presença de Deus para dentro da seu lar, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro dos hospitais, para dentro das cidades, para dentro do coração dos governantes, para dentro de todo coração que é quebrantado e acredita e crê na obra de Deus e na palavra do Senhor. Então eu acredito que todos vocês fiquem com essa palavra e sinta a presença de Deus. Para você ver que a presença de Deus, ela é tão importante que tudo que não acontecia passou a acontecer porque chegou a presença de Deus. E nós vemos que hoje, muitos lugares que é pregada a palavra de Deus, nós vimos o Espírito Santo de Deus gemer, o Espírito chorar, o Espírito
derramar lágrimas, não se alegrar, porque não existe mais